Uma pessoa que não tem nenhum problema, não tem nenhuma limitação, não vejo nenhum sentido ficar utilizando o cinturão para treinos de hipertrofia. Existem alguns equipamentos que a gente pode utilizar durante o nosso treino de musculação que podem ser extremamente úteis e válidos em alguns casos, e em outros casos podem ser até prejudiciais. Nesse vídeo eu vou falar sobre 4 deles: o cinturão, o strap, a faixa de joelhos e a cotoveleira, tá? Basicamente eu vou falar sobre esses 4, as contraindicações, quando é válido usar, quando não é. E no final do vídeo eu vou até mostrar como que coloca cada um deles, tá? Eu trouxe aqui, ó, a faixa de joelhos, a cotoveleira, e no final do vídeo eu vou mostrar como que coloca, tá? Então eu vou começar falando sobre a faixa de joelhos e a cotoveleira. Eu vou incluir os dois no mesmo tópico, porque basicamente o mecanismo de ação vai ser o mesmo e a contraindicação também vai ser a mesma, né? Então, o que acontece? Quando você utiliza tanto a faixa de joelhos quanto a cotoveleira, esses equipamentos vão gerar uma força elástica que vai te permitir trabalhar com cargas muito maiores das quais você está habituado, tá? Se você começa a utilizar desses equipamentos de forma excessiva, em todas as séries, todos os treinos, de forma muito recorrente, você pode começar a trabalhar com cargas excessivamente altas que talvez os seus tendões, articulações, ligamentos, tecidos moles podem não estar prontos para receber essa carga. E até mesmo o músculo pode não estar pronto para receber essa carga, tá? Então, realmente é bem significativa essa força elástica que é gerada pela faixa, pela cotoveleira. Você realmente consegue aumentar bem a carga por conta dessa força elástica que é gerada, tá? E é preciso tomar muito cuidado em relação a isso, porque realmente é perigoso. Você pode ter uma lesão, você aumenta bem o risco de lesão se você começa a aumentar excessivamente a carga e utilizar muito da força elástica para conseguir fazer o movimento, né? Isso realmente pode ser perigoso. E realmente a faixa de joelho e a cotoveleira vão gerar um conforto muito bom na articulação. Você vai conseguir trabalhar com um conforto articular muito melhor, principalmente para quem tem alguma dor, algum incômodo na articulação ou até mesmo alguma patologia, vai conseguir trabalhar de forma excelente, tá? Qualquer exercício que envolve a articulação que está com o equipamento, tá? Então, realmente, para uma pessoa que não tem nenhuma dor, não tem nenhum incômodo, não tem nenhuma patologia, nada nesse sentido, não é tão interessante utilizar em todas as séries, tá? De forma excessiva. Talvez eu recomendaria utilizar uma série que é mais pesada, que você vai utilizar mais carga e fazer menos repetições, tá? Talvez nesse caso seja interessante você utilizar tanto a cotoveleira quanto a faixa, para que você tenha um conforto articular melhor. Mas é sempre importante prestar atenção nessa questão da carga, porque você vai conseguir pegar uma carga muito maior do que você pegaria sem a faixa, tá? Por conta da força elástica. Então não é bom ficar usando demais a força elástica, tá? E progredir a carga de uma forma mais gradual, tá? Não querer progredir de forma tão abrupta, porque você vai conseguir fazer até, dependendo, por conta da força elástica. Mas talvez não seja interessante, porque você vai aumentar bem o risco de lesão, tá? Quando você está falando de uma pessoa que tem uma dor, que tem um incômodo, um desgaste, uma patologia, como por exemplo, epicondilite lateral e medial, no caso do cotovelo, no caso uma condromalácia patelar, no caso do joelho, tá? Então são condições que vão gerar um desconforto muito significativo em alguns casos na hora do treinamento, tá? E pode ser muito interessante talvez utilizar nesses casos tanto a cotoveleira quanto a faixa de joelho em todos os exercícios, em todas as séries, tá? O único ponto que é necessário prestar muita atenção é no que eu já disse, em relação à progressão de carga. Você tem que ter consciência que a faixa vai te permitir trabalhar com muito mais facilidade com cargas maiores. Mas você tem que ter consciência que isso é por conta da força elástica gerada pela faixa, tá? E você tem que progredir a carga de uma forma um pouco mais gradual,
não de forma tão abrupta, porque a faixa e a cotoveleira não vão impedir uma lesão, tá? Se for acontecer uma lesão, vai acontecer, tá? Nenhum desses equipamentos que eu vou falar hoje, eles vão prevenir uma lesão de forma significativa, tá? Então, eles simplesmente vão gerar um conforto articular melhor, tá? Vão realmente permitir que você faça o exercício de forma mais confortável. Então, se você vai usar em todas as séries por conta de alguma dor, né, que realmente é bem atenuada quando você utiliza esses equipamentos, é bom prestar bastante atenção em relação ao uso da força elástica e em relação à carga excessiva, para você evitar qualquer tipo de problema, rompimento, lesão, algo nesse sentido. No caso do strap, ele vai permitir uma maior estabilidade na pegada, tá? Então a sua mão não vai escapar da barra, é isso que ele vai ajudar, tá? Com que haja uma aderência maior entre a sua mão e a barra, tá? Para que em alguns exercícios que você vá trabalhar com cargas maiores, como por exemplo levantamento terra, a sua mão não escape da barra antes de você fazer a quantidade de repetições que os músculos envolvidos no movimento aguentam fazer, tá? Então realmente o strap é bem válido nesses casos. Contraindicações do strap, eu não vejo muitas, tá? O principal motivo que eu vejo para não utilizar o strap de forma excessiva é em caso de pessoas que não treinam antebraço ou treinam muito pouco, tá? Se você faz aí pelo menos aí umas 4 a 6 séries de antebraço por semana, eu já não acho necessário ficar se preocupando com fazer as séries sem strap para fortalecer o antebraço e tal, né? Porque realmente, se você começa a utilizar o strap em todas as séries e não treina antebraço, seu antebraço vai começar a ficar fraco, né? A sua pegada não vai ficar tão firme, você vai começar a ter talvez dores na região ali do antebraço, vai começar a ter problemas muito provavelmente, né? Pode ser que não tenha, mas também pode ser que tenha. Eu particularmente utilizo o strap em praticamente todas as séries do meu treino de costas, né? E de todos esses exercícios aí que demandam um pouco mais de carga. Só que eu treino antebraço também de forma pesada. Eu treino 6 séries por semana, tá? Com bastante carga, bastante progressão de carga. Faço rosca invertida com barra e faço rosca punho, tá? Basicamente é bem suficiente essa quantidade de séries para mim e para boa parte das pessoas também, porque o antebraço não é um músculo que demanda de um trabalho tão grande assim para que tenha um fortalecimento, tenha uma hipertrofia. No caso do cinturão, ele vai gerar uma estabilidade muito maior de toda a região do core. O principal mecanismo pelo qual isso acontece é por conta da compressão que ele gera no abdômen contra a coluna vertebral, contra a região ali do quadrado lombar, o que vai gerar uma estabilidade maior de toda a região do core, tá? O grande problema é você começar a utilizar de forma excessiva em todos os exercícios ali que exijam um fortalecimento dessa região, em todos os treinos, todas as séries, enfim. Isso realmente pode gerar um enfraquecimento dessa região do core. Você não vai conseguir fortalecer o core, né? Justamente porque já tem o cinturão fazendo o trabalho de fortalecimento. Então o músculo não se fortalece, né? Essa região não se fortalece. E isso é realmente bem ruim, pensando a longo prazo, né? Tanto por questão da hipertrofia ali na região e tal, quanto também de você conseguir progredir mais nos exercícios, aumentar ali as cargas e tal. Se você não tem estabilidade na região do core, você não consegue fazer nada disso, tá? Então o cinturão eu particularmente não utilizo em nenhum exercício, já utilizei bastante. Quando eu comecei a buscar mais conhecimento, estudar mais, eu vi que não é tão válido. Se você está treinando hipertrofia com uma quantidade de repetições ali acima de 5, né? Não acho válido utilizar o cinturão. Talvez se você estivesse treinando força, tá? 1, 2, 3 repetições, talvez até fosse válido você utilizar o cinturão para ter uma estabilidade maior da região do core, porque nesse caso você está simplesmente querendo levantar carga, melhorar a sua força, tá? Você não necessariamente está almejando ali fortalecer a região, que é o caso de quando você está treinando para hipertrofia, né?
Então, realmente, eu não utilizo, não pretendo utilizar em treinos de hipertrofia. Realmente melhorou bem a minha estabilidade na região quando eu parei de utilizar. Hoje em dia eu fico até incomodado se eu vou utilizar, né? Talvez se eu for fazer um treino de força, eu utilizaria justamente para ter a estabilidade maior e conseguir pegar uma carga maior e melhorar a minha força, né? Só que o máximo que eu puder evitar de utilizar, eu evito, né? Não acho interessante usar, principalmente para uma pessoa que não tem nenhum problema, não tem nenhuma limitação, não vejo nenhum sentido ficar utilizando o cinturão para treinos de hipertrofia. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como que coloca cada um desses equipamentos, né? Então eu vou até virar a câmera aqui para baixo. Eu vou mostrar primeiro como que coloca a faixa de joelhos, né? Deixa eu focar a câmera aqui bem no meu joelho. Vou pegar um pouco mais para trás aqui. Beleza. Tem aqui, ó. Vou começar a colocar. Então basicamente é fácil, né? Você vai achar aqui o lado desse negócio aqui, ó, que gruda pro lado de fora, né? E aí você vai deixar ele pro lado de fora e vai começar a enrolar. Então, um pouco aí acima do joelho, tá? Deixa eu terminar de estender aqui. Um pouco acima do joelho, mais ou menos aqui, você vai começar a enrolar. Você vai colocar uma certa pressão, mas não de forma tão excessiva, tá? Tem que ficar bem apertado, mas não pode ficar tão apertado a ponto de prender a circulação e ficar difícil de movimentar, tá? Então, você vai fazer certa pressão e começar a enrolar uma faixa por cima da outra, mais ou menos aí com uma certa distância entre elas, tá? Então, mais ou menos aí, ó, com essa distância assim, ó, uma distância assim entre cada vez que você enrolar. Então, você vai enrolando até chegar na parte inferior ali, tá? E aí você dá uma conferida se tá tranquilo de movimentar, né? Sempre bom dar uma conferida antes de fazer o exercício e basicamente é isso, né? Em relação à cotoveleira, eu vou mostrar essa aqui, ó, que eu tenho, tá? A cotoveleira pode ser que varie de acordo com a marca, pode ser muito variável, mas essa aqui, ó, ela é desse jeito. Tem aqui o negócio de colocar a mão, ó, e aí tem aqui para prender. Então você vai colocar aqui, ó, até chegar na parte de baixo aqui do antebraço, né? Na parte de cima do antebraço, quer dizer. E aí você vai enrolar da mesma forma, né? Então, mesma coisa da joelheira, deixar um espacinho ali entre elas. Vai enrolar e fazer uma certa pressão, mas não de forma tão excessiva a ponto de, né, prender a circulação e atrapalhar o movimento. Então, basicamente é isso. Aí você vai testar antes de fazer o movimento, né, ver se está móvel, se está confortável, sempre antes de ir para o exercício, né? Então, basicamente é isso, ó. Olha lá. Ó. Entendeu? Simples. E aí, em relação ao strap, né? Também não tem muito segredo. Você vai... Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Você vai... Aqui, ó. Esse meu aqui é o que eu acho realmente melhor de todos, né? É esse aqui que tem a munhequeira junto também. Tem alguns outros que são inteiros de pano, né? Eu não acho muito interessante, eu não acho que eles trazem uma firmeza muito boa na pegada. Esse aqui realmente é bem interessante, ó. Que daí você coloca a mão aqui dentro e aqui é a parte que você enrola na barra para você firmar a pegada e não escapar a mão da barra, né? Então basicamente, ó, você vai colocar aqui a mão, vai fechar aqui, ó. E essa parte aqui, ó, é sempre para baixo, tá? Às vezes as pessoas confundem, colocam isso aqui para cima, isso aqui é sempre para baixo. Porque aqui, ó, você vai enrolar a barra, né? E não é assim que você vai enrolar a barra. Às vezes as pessoas pegam assim, ó, e pegam a barra assim. Se você fizer isso aqui não adianta nada, né? Não tá ajudando em nada. O negócio é você fazer isso aqui, ó. Você vai colocar a barra aqui no meio, tá? E aí você faz isso aqui, ó. A barra vai ficar aqui no meio, ó. Aqui no meio. E aí ela não escapa, entende? Porque daí você firma aqui, ó.
e a barra fica aqui, ó, tá? Então é dessa forma que se utiliza o strap. Fechou? Então é isso aí.